Flamengo acerta forma de pagamento com o Dínamo de Moscou e fica muito próximo de anunciar o meia colombiano Jorge Carrascal. Luiz Eduardo Batista, o BAP, ficou revoltado e chutou o balde com o X9. Gerson já está arrependido de deixar o Flamengo e ter fechado com o Zenit. E mais, Ezequiel Barco no Mengão? Você vai saber essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Sextou, hein? Aqui no Rio de Janeiro, tempo frio, chuvoso. E como está aí na sua cidade? Diz pra gente aqui no chat. Tá sol? Tá frio? Tá chuva? Aqui no Rio de Janeiro, carioca já fica como? 19 graus já é com neve, né? A gente não consegue nem sair de casa. Bom, gente, vamos falar aqui de mercado da bola, mas antes eu quero lembrar que o SofaScore é o melhor aplicativo de dados e estatísticas. Tem jogos no Mengão, a agenda, tudo você encontra no SofaScore e você pode ter na palma da sua mão. É o melhor, não tem jeito. E tudo isso de graça. Apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, você baixa o aplicativo ou clicando no link que eu vou disponibilizar aqui no comentário fixado. Quem baixar o SofaScore esse mês de julho vai concorrer ao manto do Mengão, camisa oficial no final do mês. Então não perde tempo, venha para o SofaScore. Bom, falando sobre o mercado da bola, o mercado da bola começa a ficar agitado no Mengão, hein? Muitas notícias, você tem que saber o que é verdade, o que não é, o que procede. Flamengo tem interesse nesse atleta? Muitos jogadores oferecidos, Flamengo no mercado, negociações em andamento. Então vamos lá. Primeiro assunto, o argentino do Spartak Moscou, Ezequiel Barco. Esse atleta já teve um nome ligado ao Flamengo. Inclusive, não quero nem lembrar daquela final da Sul-Americana, Flamengo Independente no Maracanã. Não quero lembrar, né? E o Barco foi aí o carrasco do Flamengo no Maracanã. A diretoria anterior tentou algumas vezes contratar esse jogador. É um nome bem avaliado nessa diretoria, mas neste momento não tem nada, não existe nada. Não tem sondagem, rumor, proposta, interesse do Flamengo, não. É apenas um nome avaliado. Aliás, um bom nome. Mas que não tem nada, não tem proposta, não procede, tá? E o Flamengo tá aí na parada para trazer o Carrascal. E se vier o Carrascal, não vem o Barco. E, obviamente, o Carrascal está muito avançado. A gente vai falar já nesse próximo assunto, mas só dizer para o torcedor que quer a contratação do Ezequiel Barco, é um jogador interessante, um jogador que recebe muitos elogios da imprensa e também da torcida, um jogador que pode fazer aí tanto a ponta esquerda quanto a ponta direita, jogou muita bola na última temporada lá no Spartak Moscou, é um jogador considerado caro para os padrões, né? O Flamengo ou qualquer outro clube que quiser tirar o Barco lá do Spartak vai precisar gastar uma grana. Bom, o Flamengo não descarta, mas não tem interesse no momento, até porque luta com outras frentes. Inclusive, é o nosso próximo assunto, mas antes deixa aqui nos comentários o que você acha de uma contratação do Ezequiel Barco. Gostaria de vê-lo no Flamengo? Quer ver o argentino aí no Flamengo? Acha que daria certo ou não? Você prefere um outro jogador? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, vamos falar agora do que tem de concreto, né, de real aqui. O Flamengo acertou aí a forma de pagamento com o Dínamo de Moscou e avançou muito com o Jorge Carrascal. Informação do jornalista Vene Casagrande, né? Os clubes chegaram a um acordo para o pagamento ser feito em 3 parcelas. Agora,
o Spartak, né, o Dínamo, perdão, o Dínamo pediu aí garantias bancárias ao Flamengo. Pô, o clube pedir garantias bancárias ao Flamengo é a mesma coisa que o quê? Pedir pro Arrascaeta fazer gol no próximo jogo. Pô, brincadeira, garantias bancárias o Flamengo tem de sobra. Não dá para você pedir para outros clubes, né? Um clube lá do Sul, um clube lá de São Paulo, aí você vai se enrolar. Mas pedir garantias bancárias ao Flamengo, que é um clube muito bem estruturado, um clube que está com uma saúde financeira, aí é mole. Então, gente, o negócio está muito perto de ser fechado. O entendimento entre as partes representa um avanço significativo na negociação. O meia colombiano Jorge Carrascal aguarda apenas o ok para viajar para o Rio de Janeiro e já se apresentar e fazer exame. Pelo Carrascal, ele já viria agora, né? Já compraria passagem, realizaria exames, já treinaria junto com o elenco, já vestir o manto, né? Bom, eu tenho aqui a palavra de um ex-jogador do Dínamo, que fez muito sucesso lá, é o Vitaly Jakov. Ele deu uma entrevista ao Eurofutbol, né? Ao Eurofutbol, o ex-jogador do Dínamo, Vitaly Jakov, ele disse isso aqui, ó. Carrascal será uma grande perda para o Dínamo. O time não conseguirá lidar com essa perda rapidamente. É difícil acreditar que o Dínamo tenha um jogador capaz de substituir Carrascal. Olha o comentário e o elogio do Vitaly Jakov, ex-jogador do Dínamo. Um jogador aí imprescindível, né? Então, né, o Carrascal. E ele falando que vai ser difícil aí substituir à altura, que o Dínamo não tem esse jogador para suprir aí a ausência do Carrascal. Carrascal se destacou no River Plate, é jogador de seleção, tem muita qualidade, chega para ser substituto de Arrascaeta e pode aí tomar conta da ponta esquerda ali que não tem dono nessa posição. Pode dar errado, como qualquer outra contratação, pode dar errado, mas ele pode dar muito certo. A probabilidade de dar certo é grande. E o Flamengo entende que Carrascal será uma contratação interessante porque ele é uma espécie de coringa, né? Ele pode fazer várias funções dentro de campo. Até a posição do Gerson. Isso mesmo, ele pode fazer a posição do Gerson, ele pode fazer a posição do Arrascaeta, ele pode jogar aberto pela esquerda, ele pode jogar aberto pela direita. Então tá aí, o Flamengo trazendo um novo coringa, Jorge Carrascal, um meia colombiano. O anúncio é questão de tempo. A gente falou do Gerson aqui e tem uma notícia curiosa, né, sobre o coringa, ele que tá de saída do Flamengo, né? E o Gerson, segundo informações do jornal O Globo, já teria confidenciado a amigos que está arrependido de deixar o Flamengo. Isso mesmo, o Gerson disse para amigos, segundo a informação do jornal O Globo, que ele está arrependido de deixar o Flamengo e fechar com o Zenit e de não ter aceitado a proposta da Arábia, do Al Nassr. Ele está arrependido de não ter milhões na conta, né? Mais milhões, porque lá no Zenit ele vai ter, né? Mas no Al Nassr era 2, 3 vezes mais o que o Zenit tinha oferecido para ele. Ele ficou arrependido, né? De não ter aceitado a proposta do Al Nassr e de ter dado a palavra para o Zenit. Em 4 anos, né, esse contrato do Gerson com o Zenit, o jogador vai receber bem menos do que ganharia em 2 anos na Arábia Saudita. Essa é a conta, gente. O Gerson vai ficar 4 anos no Zenit e não vai receber o que ele receberia 2 anos na Arábia Saudita. Não pensou, né, Gerson? Porra, meu compadre, tu vai lá para aquele lugar, vai ser esquecido no futebol. Tá tudo proibido lá, ninguém pode jogar a UEFA Champions League, a Europa League, não vai ser mais convocado de seleção brasileira. Duvido o Ancelotti acompanhar o campeonato russo. Eu duvido o Ancelotti acompanhar. Podendo estar na Arábia com o Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo, ganhando muito mais
e agora o Gerson estaria arrependido, né, de não ter ido para o Al Nassr na Arábia Saudita. Bom, a galera avisou, né? O pessoal avisou: Gerson, vai fazer o que lá, Gerson, no Zenit? Tenho frio, Gerson. Tu vai ser esquecido lá agora. Pode ter sido um pouco tarde, né? E agradeço ao papai Marcão, né? O empresário que tratou essa negociação aí com o Zenit desde o início, né? Essa movimentação aí bota tudo, Gerson, na conta do atleta Marcão, Gerson. É isso. Bom, a gente traz aqui uma última informação, né, nesse vídeo, porque o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, se incomodou muito ao saber que um integrante do departamento de futebol disse ao jornalista Mauro César Pereira que aceitaria vender Pedro por 15 milhões de euros, 95 milhões de reais. Outro que ficou muito desconfortável com a situação foi o técnico Felipe Luiz. O clube já identificou a pessoa que trocou mensagem com o jornalista e já está trabalhando internamente para resolver essa questão. De acordo com a leitura da cúpula de futebol rubro-negra, trata-se de uma conversa informal, mas faltou cuidado ao integrante do departamento de futebol, o que causou uma exposição desnecessária do clube e também do atacante Pedro. Ao longo da quarta-feira, BAP conversou com integrantes do departamento de futebol e avisou que mantém a confiança no trabalho. O presidente do Flamengo ficou surpreso porque nunca foi consultado sobre uma possível saída do Pedro desde que assumiu o cargo. Ou seja, tá sabendo de nada, hein, presidente? Tá vivendo aonde? Em Nárnia? Bom, o BAP entende que, entre os atuais titulares, o único jogador negociável é o Wesley. Inclusive, o clube colocou o preço no lateral direito e aceita conversar a partir de 30 milhões de euros, 191 milhões de reais. Naturalmente, existe a chance de vender outros atletas, caso apareça uma proposta considerada interessante pela diretoria rubro-negra. Mas o presidente é enfático ao dizer internamente que espera manter Pedro no clube. E o Flamengo não vai negociar Pedro, tá? Isso é um ponto. O Flamengo não vai vender o Pedro. Isso é um ponto. Ponto-chave. A possível venda do atacante recebeu muitas críticas internas e externas. Pedro também recebeu com surpresa a informação que surgiu no futebol do clube. Muito insatisfeito com seu pouco tempo em campo, o atacante quer renovar com o Flamengo e não pensa em sair. No início desse ano, o staff do jogador abriu conversas com a diretoria para a extensão do vínculo. Na ocasião, Boto informou que o assunto seria resolvido assim que o jogador retornasse de lesão. No entanto, o atacante retornou aos campos em abril e o diretor de futebol ainda não procurou os empresários do atleta. O contrato atual de Pedro vai até o fim de 2027. Só interpretando essa historinha, tá? Um membro do departamento de futebol mandou uma mensagem para o Mauro César Pereira dizendo: a gente aceita vender o Pedro, 15 milhões de euros é o valor, né? Está um pouquinho desvalorizado, a gente está procurando aí um outro atacante que seja mais intenso, mais participativo sem a bola, tudo isso sem o BAP saber. E aí viralizou, né? Teve nota oficial do clube desmentindo e tal, e aí o BAP, quando soube, procurou, né, entender o que aconteceu. Já descobriram o X9, o Boto, o BAP detonou, né, disse: ó, é a primeira e última, não vai ter a próxima, tá? E o Pedro não é um jogador que está à venda, eu sou o presidente, eu mando, e se continuar fazendo M na próxima, eu vou mandar de volta lá para casa do chapéu. Então, para quem sabe ler, né, um pingo é letra, né? Quem é um membro do departamento de futebol que tem força, que mexe com transferências, vendas, contratações, é só o torcedor ligar. O que eu acho curioso, presidente BAP, e eu estou aqui livre para fazer qualquer tipo de comentário, seja um comentário crítico ou um construtivo ou de um elogio,
É que na antiga gestão, em 6 anos, nunca teve isso, tá? Mensagem vazada e tal, falha de comunicação, diretoria, departamento de futebol. E agora, o BAP, que disse que vai profissionalizar o departamento, um amadorismo desse tamanho, uma troca de mensagens, é print para cá, print para lá, é nota oficial. Aí não dá, né, presidente? O BAP que tá aí conhecendo a primeira mini turbulência, podemos dizer assim, né? Passou já, ninguém mais fala sobre esse assunto, mas eu espero que o presidente resolva essa questão interna para que não aconteça novamente, não prejudique o Flamengo. Sabe, todo mundo vive, muita gente vive de Flamengo, né? Os caras querem falar de Flamengo, dar engajamento, dar like, dar isso, dar aquilo, e o torcedor não é bobo, o torcedor sabe quem é quem. Então, tá aí a informação de que o BAP ficou pé da vida, revoltado e prometeu que ia resolver essa questão. Eu volto, ainda hoje, com muitas novidades, do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Ó, minha torcida hoje na Copa do Mundo de Clube, quem é que joga, hein? Produção, quais são os jogos hoje? Copa do Mundo de Clubes. Ah, que legal. Hoje tem Fluminense e Al Hilal, Palmeiras e Chelsea. Fluminense e Al Hilal, 4 horas. Palmeiras e Chelsea, 22 horas. Minha torcida vai pro Al Hilal, que eu tenho um carinho enorme, né? Michael jogou lá, Jorge Jesus treinou o Al Hilal. Ganhamos do Al Hilal em 2019 no Mundial. Perdemos em 2020. Perdemos em 2021. Lá com o Vitor Pereira. Bom, mas o Al Hilal vai cometer o crime hoje diante do Fluminense, né? É o nosso filhinho Fluminense. E o Chelsea, que a gente passou por cima, vai cometer o crime para cima do Palmeiras. Concorda comigo? Eu não vou com essa questão de tem que torcer para brasileiro, uma ova. Todo mundo sacaneou o Flamengo quando foi eliminado, porra. Tá todo mundo, inclusive até hoje. E teve nota do perfil oficial do Fluminense zoando Flamengo e Botafogo. Então, ó, hoje é vocês. Vem. Estamos esperando, hein? Voltar para a realidade. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!